Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando a Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 6 formas mais bizarras de morrer. Isso mesmo, se você gosta de curiosidade, já sentem na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante. Se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo já, se inscreve aqui embaixo. E se você já quer fortalecer a gente agora aqui no comecinho do vídeo, já deixa aquele like porque ajuda muito. E eu vou parar de enrolação aqui e bora pro vídeo. Diversas pessoas morrem todos os dias em todas as partes do mundo, mas existem algumas que quando vão, pro além-vida, acabam fazendo isso de uma maneira um tanto quanto peculiar. E é exatamente sobre esses casos que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. O primeiro caso de nossa lista aconteceu com o político e advogado americano Clement Vallandigham. Ele defendia um homem que era acusado de assassinato em 1871, ao tentar demonstrar para o júri que, na realidade, a vítima poderia ter se matado acidentalmente. Ele acabou ali na sua atuação dando um tiro nele mesmo e ele veio a óbito. Mas o fato é que o argumento que ele criou ali naquele momento no júri foi tão forte que o réu que ele estava defendendo, Thomas McGahan, foi inocentado. Então realmente esse advogado aí acabou fazendo a diferença, Infelizmente acabou dando a própria vida, mas inocentou o seu cliente. O nosso segundo caso aconteceu em 1567, onde Hans Steininger, governante de Braunau na Áustria, ostentava ali uma formosa barba de 1,40 m de comprimento. Isso mesmo, vocês não ouviram errado, 1,40 m. E para carregar, ele tinha uma bolsa de couro, em que ele mantinha todos os pelos ali dentro quando ele precisava se deslocar de um local ao outro. Mas em um fatídico dia, ele saiu de casa sem a sua bolsa e a barba foi ali arrastando no chão. O fato é que ele acabou tropeçando em sua barba, caiu e quebrou o pescoço. Então, realmente aí nesse caso, a barba não foi a melhor escolha desse rapaz. Em terceiro lugar aqui da nossa lista, aconteceu com Martim I de Aragão, que era um rei espanhol do século XV, que certa vez foi deitar em sua cama após ali ter curtido um ótimo jantar, onde ele tinha consumido sozinho um ganso inteiro. E isso obviamente resultou em uma indigestão. Logo depois, ele pede para o bobo da corte ali do palácio dele ir visitá-lo, O bobo da corte, que nesse caso se chamava Borra. E o rei então perguntou para ele onde ele estava, que ele não tinha ido ali fazer a sua visita normal durante o jantar. E o bobo da corte respondeu a seguinte coisa: Eu estava em um vinhedo e eu vi um cervo pendurado pela cauda. Como se tivesse sido punido por roubar figos. E de alguma maneira essa frase foi muito engraçada e o rei caiu na gargalhada. Mas o rei riu tanto que ele morreu. Então, muito provavelmente a sua indigestão ali junto com a risada, histérica que deve ter acontecido, e mais aí alguma questão nessa equação que não é contada nessa história, aconteceu e o rei veio a falecer. Então, nesse caso, a piada foi de matar. Ah, mulher. O quarto caso de nossa lista aconteceu com Qin Shi Huangdi, que viveu de 259 até 210 a.C. Ele foi o primeiro imperador da China e ele era um imperador implacável. E o fato é que ele queria ser imperador para sempre, Ele nunca queria largar o trono, como acho que é o caso de todos os imperadores. Mas ele tentou trapacear, vamos colocar assim. Ele acabou entrando em contato com um alquimista que dizia ter a chave da imortalidade. E Qin acabou comprando a ideia dele. E basicamente essa chave da imortalidade consistia em ingerir altíssimas doses de mercúrio líquido. Como nós já sabemos hoje em dia, o mercúrio é um metal extremamente nocivo para a saúde humana. Até por isso, a gente até deixou de usar naqueles termômetros que muita gente conheceu aí, termômetro de mercúrio, porque ele em contato com a pele ou ele ingerido causam diversos estragos em nosso corpo. E não foi diferente com Qin. Ele veio a falecer. Ele chegou a ser enterrado com o seu grande exército de terracota, que inclusive é muito famoso hoje em dia, Existem diversos museus lá do Oriente, esses soldados de terracota, que estão aí para proteger o imperador no pós-vida. O quinto caso de nossa lista aconteceu com David Fial. Ele era um inglês que estava ali protestando contra a especulação imobiliária, já que ele era o último morador de um bloco de apartamentos que seria demolido. Ele definitivamente
definitivamente se recusava a sair ou se mudar ou aceitar qualquer proposta que a construtora fazia para ele. E em 2008, quando ele viu ali que realmente não tinha mais jeito, ele ia ter que deixar o imóvel em que ele morava, ele resolveu tomar uma decisão um tanto quanto extrema. Fial apoiou sua cabeça em uma mesa de sinuca e com uma motosserra ele se decapitou. Então, basicamente, essa daí talvez foi o protesto mais extremo que eu já vi. O nosso sexto caso aconteceu em 1993. Um advogado do Canadá chamado Gary Roy quis demonstrar para um grupo de colegas ali onde ele trabalhava como as janelas eram inquebráveis. Só que só lembrando que Gary fazia isso no 24º andar de um prédio em Toronto. Ele já havia feito essa demonstração aí até de coragem diversas vezes. Que o que ele fazia? Ele saía correndo e praticamente se jogar na janela, né, para demonstrar ali o quanto os vidros eram inquebráveis. E realmente os vidros eram inquebráveis. E o que aconteceu naquele fatídico dia foi que o vidro se soltou completamente. E Gary foi junto com o vidro lá para baixo, 24 andares abaixo. Então o Gary, de repente, aí tentando fazer uma gracinha para os seus colegas, acabou não dando muito certo. E um caso extra aqui que a gente decidiu colocar aconteceu em 2013. Roger Mirro, de Chicago, Estados Unidos, havia perdido seu celular e acreditava que ele tivesse caído no lixo. Então ele decidiu ir até os sacos de lixo que já estavam em uma caçamba e foi procurar ali o seu celular. O caso é que ele não reparou que enquanto ele procurava, o compactador de lixo da caçamba que ele estava tinha sido acionado. Gary infelizmente morreu esmagado tentando achar o seu celular. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aí um pouquinho, de repente, a se arriscar aí um pouquinho menos antes de tentar fazer algumas demonstrações, talvez antes de deixar a barba tão longa. Então, se vocês não se inscreveram lá no começo, já se inscrevem aqui embaixo, deixa aquele like. E se você não conhece o nosso trabalho que a gente tá fazendo lá no Instagram, tá sendo muito bacana. Todos os dias a gente posta as notícias, curiosidades, e lá vocês ficam sempre por dentro de quando tem vídeo novo aqui no canal. E todas as terças-feiras, às 8 da noite, acontece uma super live lá no Instagram, que é sempre muito legal, com um convidado novo falando sobre um assunto diversificado. Tenho certeza que vocês vão curtir. E do mais é isso e tchau, tchau!